pessoal. Então, muito boa noite, boa madrugada para quem está na Europa, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo. Hoje a gente vem com mais um documento OVNI e a pessoa que vem hoje vai ser entrevistada é uma pessoa que já é minha amiga, sabe? É muito legal. Eu espero que vocês... Eu não vou falar muito, não. Eu espero que vocês gostem, porque é uma coisa diferente, mas sabe quando a coisa é diferente, mas ela surpreende positivamente. É bem legal, né? A gente já passou um tempinho, então muito bem-vindos a todos. Eu vou passar agora... Eu sou Francisco Diniz, né? Eu sou terapeuta de regressão interdimensional. Vou passar ali para o nosso querido... primeiro para a nossa amiga psicóloga Ana Maria Marques, que é a nossa parceira aqui, que vai ser da bancada, que vai entrevistar uma pessoa hoje que é muito legal, uma convidada bem interessante. Boa noite, Ana Maria. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para as pessoas que vão assistir em outro momento, em outro horário, para aqueles que estão aqui nesse momento. É um prazer ter todos vocês. Virgínia, grata pela tua disponibilidade de vir, né? O nosso querido Paulo também, que oferece essa oportunidade desse momento, né, do DOC UFO, e nós temos aqui uma possibilidade de um fim de noite bem gostoso, né? Eu espero que vocês todos aproveitem, que se sintam bem, e agora eu passo também a palavra para o Paulo, né? Boa noite a todos, quero saudar e agradecer a presença de todos vocês em mais um documento OVNI da Fraternidade Cósmica. O cumprimento aí o nosso vice-presidente, que apresenta o programa, o Francisco Diniz, juntamente com a nossa querida Ana Maria Marques, também da Fraternidade. Uma saudação especial à Virgínia, que é a convidada de hoje do nosso documento OVNI. Também ela é membro da Fraternidade. A grande maioria de vocês estão no nosso grupo dos espertos, né? E aqueles que ainda não estão no nosso grupo de estudos, espiritualidade e ufologia, deixo aqui o convite para que ao final desta live de hoje nos procure, né? E ingressem no nosso grupo da Fraternidade Cósmica. Eu vou rapidamente anunciar os nossos próximos eventos. Agora, terminando o mês de outubro, no sábado próximo, nós temos a Super Live às 15 horas, né, excepcionalmente, porque a convidada não poderia no outro dia e horário. No próximo sábado, 15 horas, Super Live com Mônica Medeiros, a Transição Planetária e a Nova Terra. Inscrições abertas no nosso telefone da Fraternidade, o 51-999-24-5300. Novembro, nós vamos começar na outra quinta-feira, com o 12º Café com Luz, às 19h30, com o tema Ressonância Schumann e Evolução, com o expositor Luiz Lippe. Nós vamos finalmente ficar sabendo por que nós não estamos mais vivendo 24 horas no dia. Ele vai nos explicar como é que funciona a ressonância Schumann. No dia 9 de novembro, 39º Café com UFOS, 19h30, com o tema Partes, Vestígios do Passado, com a pesquisadora e ufóloga Mari Machado, que está hoje aqui conosco também. Quero explicar para vocês que esse 39º Café com UFOS, dia 9, foi um que, por motivos técnicos, não foi realizado recentemente, então nós passamos para a terça-feira, dia 9 de novembro. E no dia 11, 2 dias depois, nós já vamos ter o 40º Café com UFOS, com o tema Presença Extraterrestre no Antigo Egito, com o pesquisador e ufólogo consultor da revista UFO, Paulo Iannuzzi. No dia 18 de novembro, uma quinta-feira, 19h30,
a terapeuta holística Anne Ganho estará trazendo para nós o tema registros acásticos. E, encerrando novembro, no dia 26 de novembro, mais um documento OVNI com Francisco Diniz e a Ana Maria Marques, trazendo o convidado Lucas Simões, com o tema Como facilitar o contato com as consciências. Então, meus amigos, vocês têm aí inúmeras razões para ingressar na Fraternidade Cósmica e participar e estudar conosco. Mais uma vez, saudando a todos, gratidão pela presença de todos, e passo a palavra ao Francisco e à Ana Maria para que deem seguimento ao documento OVNI de hoje. Gratidão. Pessoal, ela está em Minas Gerais, Belo Horizonte. É isso mesmo, né, Beijinho? E ela tem um tipo de terapia, ela domina, que eu acho que mais ninguém faz dessa forma. Até mais vamos dizer assim, uma coisa legal que ela vai contar para nós. E vou deixar agora ela falar, porque é muito interessante mesmo. Boa noite, Virgínia Bernardes. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite e a oportunidade de falar um pouco do meu trabalho. Estou à disposição se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou vocês querem que eu... Como é que fica melhor para ti? Tu quer explicar, começar a contar como começou a tua trajetória, esse conhecimento, né? Essa tua busca pessoal, e depois, o que fica confortável para ti? As pessoas perguntarem ou perguntarem no fim? Não, eu posso explicar do que se trata, de como, né, qual é a minha formação, como é que começou, e depois a gente vai batendo papo. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, então, eu sou música, né, minha formação acadêmica é em música, eu sou pianista, cantora, e a minha vida inteira eu trabalhei com música, atuando e na Universidade Federal, eu dava aula na Escola de Música da Universidade Federal. E ao mesmo tempo que eu tinha vida acadêmica, né, normal, de todo professor de universidade, eu tinha um lado B, que eu sempre gostei muito, assim, de terapias não convencionais, né, assim, terapias holísticas e tudo, então eu sempre estudava, fiz reiki, fiz radiestesia, radiônica, apometria, todo esse tipo de coisa. E foi chegando um tempo na minha vida que eu achei que eu devia fazer alguma coisa que tivesse ligado ao som, mas que não fosse musicoterapia, porque eu queria trabalhar com o som em si, e não com a música constituída, né, como a musicoterapia trabalha, apesar de trabalhar os elementos, a musicoterapia trabalha com a música corriqueira, né. Então, eu comecei a desenvolver várias coisas. E, assim, eu tenho uma característica que é, assim, uma intuição muito forte em relação ao que eu devo fazer, assim, que energias mobilizar, e, assim, eu tenho umas ajudas, vamos dizer assim, extrafísicas, né, que acontecem sempre. Isso aí, assim, acho que acontece com todos nós que estamos aqui, né. E, a partir do momento que eu resolvi que eu devia, assim, dar vazão à minha vontade de trabalhar com o som, as oportunidades foram aparecendo e as perguntas também que me moviam, né, nesse sentido, também eu comecei a fazer. E aí, então, eu comecei a desenvolver um trabalho, primeiramente com a voz, né, assim, porque existem formas de cantar que elas são terapêuticas. Eu não sei se vocês já ouviram o canto Rumi, ou o canto dos harmônicos. Alguém conhece, assim? É o canto, assim, quando a gente... Bom, primeiro eu vou falar um pouco... eu vou mostrar. Eu vou primeiro, assim, só falar um pouquinho dos harmônicos. Qualquer som entoado, assim, quando você tem uma altura definida, esse som de altura definida, ele tem os harmônicos, que são componentes do som que fazem com que o som tenha a sua identidade, vamos dizer assim. Uhum. Mas e esses harmônicos, eles fazem com que a altura, quer dizer, a tessitura do som,
seja decuplicada até. Por exemplo, se eu canto um dó, né? Vou pegar esse dó aqui, que é o dó do Pitágoras. Não sei o que lá, peraí, desculpa. Dó. Esse é o dó pitagórico, ele está a 256 Hz. Eu posso não cantar dó. Agora você faz. É a mesma nota, só que eu explicitei os harmônicos. Deu para ouvir as flautinhas? Sim. Muito bom. Pois é, então esse canto, ele é profundamente terapêutico, porque cada harmônico desse, se o dó é 256, o primeiro harmônico está a 512, o terceiro harmônico está 3 vezes mais. Então, a gente vai decuplicando a capacidade de atuação do som, né? Então, eu comecei com esse tipo de trabalho e eu aprendi a cantar esse canto porque eu queria desenvolver em cima do canto, porque quando você canta, você consegue colocar na voz a intenção daquilo que você quer. Você pensa, você sente, coloca na voz você direciona a sua voz para isso. Então, eu vi que dava muito certo, que as coisas aconteciam, né? E durante muitos anos eu trabalhei desse jeito. Mas aí as questões foram surgindo, né? Até que eu dominei essa coisa do harmônico e comecei, então, a investigar por que a gente funcionava musicalmente em um diapasão 440, né? Que é o nosso diapasão corriqueiro. Você vai afinar qualquer coisa, qualquer música, o diapasão é 440 Hz. Aí eu comecei a me perguntar, mas por que é o lá do diapasão? Por que não é o sol do diapasão, o dó do diapasão? Por que é 440? E esse conhecimento, ele está mal explicado, mal contado, sabe? No conhecimento formal, tem muito pouca coisa sobre diapasões. Eu comecei a perguntar para os músicos, por que é lá do diapasão? De onde vem os lá do diapasões? Porque a gente já usou muitos, de acordo com a história, do transcorrer histórico, muitos diapasões já foram usados. Por exemplo, na Idade Média, se usava um diapasão bem mais grave do que o 440, era o 415. Depois passou para o 432, na época das grandes óperas. Atualmente é o 440. Tem uma proposta de ser elevado a 444. Mas eu pergunto, mas por quê? Por que estão mudando isso, né? Aí eu comecei a investigar e você não tem alguma coisa que justifique a escolha do diapasão. E aí começaram as ajudas, né? Porque eu observo quando eu faço a pergunta interessante, eu tenho a ajuda para a resposta. Nisso eu fiquei mais de ano, sabe? Pesquisando, porque não tem formalmente esse conhecimento. Então, eu tinha que ir atrás do conhecimento, só que esse conhecimento chegou até mim, porque uma amiga minha chegou com um livro, que eu até vou mostrar, porque é tão interessante, Música Psicofísica, de um músico lá do Pará, que chama Alberi Albuquerque, e do filho dele, Tiago Albuquerque. Aí eu entrei em contato com esse autor e com o livro dele, e eu pude vir a conhecer, me respondeu várias questões que eu tinha, e principalmente de onde vinham os diapasões. Alguém sabe de onde vêm os diapasões? Nem imagino. Vem da série de Fibonacci. Olha. Nossa! Da série de Fibonacci, da maravilhosa série de Fibonacci, porque foi outra coisa que eu tive que estudar profundamente, ainda mais na hora que eu vi que os diapasões estão na série de Fibonacci. É muito incrível. Depois eu vou tocar a série, aí vocês vão entender como é que os diapasões estão inseridos na série. Então, a primeira coisa que eu descobri, por causa desse livro, ele me trouxe todos os cálculos que eu, evidentemente, não ia conseguir fazer, mas ele já tinha todos feitos. E é muito interessante. Quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, eu estou diante de um tesouro aqui, né? E outra coisa que eu descobri também, então, o primeiro modelo matemático que eu trouxe para o meu trabalho foi a série de Fibonacci por causa disso, porque os diapasões estão ali. Como a série de Fibonacci, ela traz nela toda
toda a matemática universal de tudo que é perfeito, né, na terceira dimensão, então os diapasões, eles vêm da série porque eles fazem a música ser perfeita, quando o diapasão tem a ver com a série de Fibonacci. E o diapasão 440 tem nada a ver com a série de Fibonacci. Entendeu? Nada a ver, né? Então, a primeira coisa que eu falei, epa, tem uma coisa estranha nessa história, né? Bem estranha, bem excêntrica, né? Tá, aí eu continuei a pesquisar e falei assim, mas como que eu vou, né, usar isso no trabalho? Porque, assim, era muito complicado para eu concretizar essa história da série de Fibonacci no meu trabalho. Bom, aí passaram mais tempo eu pesquisando e tudo, aí eu comecei a pesquisar, eu estudei muito Pitágoras, muito mesmo, porque o Pitágoras, ele tem um trabalho também, é praticamente desconhecido nessa questão terapêutica, mas ele deixou muitas pistas e deixou muito conhecimento incrível sobre a questão do som, das proporções que ele viu que existiam, né, em toda pesquisa sonora que ele fez. E aí, então, eu comecei a estudar a escala de Pitágoras pela visão do Zarlini, né, a escala zarliniana. E eu vi que o dó da escala do Pitágoras, porque a escala do Pitágoras é igual à nossa escala maior, só que ela é justa. Uma escala justa quer dizer que todos os intervalos são de acordo com a natureza. A escala que a gente usa na música nossa, ocidental principalmente, é uma escala chamada temperada. É uma escala que eles tiveram que ajustar matematicamente as distâncias entre os semitons. Então, de um tom para o outro semitom é sempre meio tom, principalmente nos instrumentos como o piano, instrumento harmônico, não tem essa diferenciação. Nos instrumentos de arco, de sopro, ainda tem essa diferenciação mínima. Mas a escala que a gente usa para fazer música no Ocidente é uma escala temperada, quer dizer, a escala de Pitágoras perdeu o potencial curativo dela, porque ela deixou de ser natural. Ela passou a ser uma escala feita, né? Assim, matematicamente refeita, para que a gente pudesse ter todas as leis da harmonia musical. Então, quando eu descobri a escala pitagórica, foi outro grande achado, porque ela começa no Dó 256. E esse Dó 256, se você dividir por 256 por 2, vai dar 128. Por 2, dá 64. Por 2, dá 32, 16. Quer dizer, é a série 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Essa série tem a ver com a mitose e a meiose do nosso corpo. E olha, outra coisa fantástica, tem a ver com a nossa árvore genealógica. Nós somos filho de 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, e aí vai. Então, é o macrocosmo da nossa ascendência e o microcosmo da nossa constituição interna, da nossa gênese. Falei, pô, olha só quanta coisa. E aí, então, isso tudo, gente, teve muita ajuda, assim, muita ajuda mesmo, sabe? Porque eles me ajudam na medida que eu estudo, quanto mais eu estudo, mais eles me ajudam. Eles nunca me dão nada pronto. É assim, sempre foi assim. Então, quanto mais eu investigo, mais tem a investigar. Oi? Vi, assim, ó, aqui você pode falar, tá? Eles te ajudam. A maioria aqui, o nome do programa é Documento OVNI, Objetos Voadores Não Identificados. Na realidade, deveria ser Documento Vida, eu já até pensei nisso, né? E está relacionado com isso. Então, aqui você pode falar, tá? Desculpa, pode continuar. Tá, não, então tá, é porque assim, eles, então eu vou fazer você pode falar. Tá, eu vou fazer um parêntese, então, é assim, porque desde que eu sou criança, eu tenho vamos dizer, um contato, né? Um contato, assim, que começou quando eu era muito criança, que eu via nas coisas, principalmente debaixo da minha cama, dentro do meu armário, uma bolinha amarela de luz, assim. E eu olhava aquilo e falei, é um bicho amarelo, eu chamava de bicho amarelo. Falava com a minha mãe que tinha um bicho amarelo debaixo da minha cama, dentro do armário, ela falou, você está ficando maluca. Ela achava que eu era maluca, eu devia ter uns 6, 7 anos por aí. E foi exatamente quando ela começou quando eu comecei a estudar música. E aí esse bicho amarelo, hoje eu sei que é um orbe, né, assim, é um orbe que eu chamo de ultradimensional. A gente tinha uma comunicação, porque não é que ele conversasse comigo, mas eu sabia
eu pensava, era telepático, assim, não tinha uma voz na minha cabeça, mas eu entrava em contato com ele e ele me contou várias coisas. Por exemplo, eu morava, quando eu era criança, eu morava numa fazenda, em Belo Horizonte mesmo, mas era o Instituto Agronômico. Meu pai era agrônomo, fazia pesquisa nessa fazenda. Então, quando ela era assim, era mata, né? Mata, pomar, essas coisas. Eu chegava perto de uma planta, aí ele falava tudo da planta. Que essa planta, a composição da planta, o nome, o tatatá, e eu pegava a plantinha e aí ele estudava junto comigo. Então, ele me acompanhou a vida inteira. Né? E aí foi até que aí eu comecei a ter outros contatos, quando eu tive muito tempo em Figueira, do Trigueirinho, né? Na época que o Trigueirinho tinha contato com os pleidianos, na época que ele foi para Aurora e ficou foi muito tempo lá. Eu acho que ele passou mais de ano, assim, tendo vários contatos, e ele voltava, contava para a gente. Nessa época ele trouxe os mantras de Figueira, mas ele trouxe os mantras escritos em Irdim, né? E quando eu entrei em contato com os mantras, eu tive muita vontade de fazer a música. Aí eu musiquei vários deles e tudo. Mesmo em Figueira, eu tinha muito contato, assim, com... Era o bicho amarelo ainda, só que era de outra forma, né? Lá em Figueira tem uma espécie de uma oca, onde a gente fazia um revezamento de energia, era 24 horas, assim, tinha que ter alguém lá, ou meditando, ou fazendo qualquer coisa. E toda vez que eu ia para lá, eu escutava um som que tinha uma trajetória acima da minha cabeça, sabe? Assim, é como se passasse um som, assim, e eu sentia muita diferença quando eu ficava... Cada pessoa ficava 2 horas nesse lugar, e eram 2 horas com experiência sonora, assim, um som, depois eram 2, tinham sempre trajetórias, e eu sentia que tinha uma espécie de ativação naquele som. Então, assim, e mesmo que eu não estivesse vendo ser nenhum, eu tinha diálogos mentais, vamos dizer, assim, com eles, né? Perguntando sobre coisas, e eles mentalmente me respondiam, mas eles nunca me deram nada pronto, não, sabe? Eles falavam assim que para eu poder crescer no que eu tinha que fazer, eu tinha que descobrir ou redescobrir o meu próprio conhecimento, né? Mas eles, assim, por exemplo, esse livro chegou para mim, assim, quando eu já não tinha mais aonde procurar, né? Aí uma amiga trouxe, falou assim, um livro de gente maluca só pode ficar com, toma esse livro aqui, né? E aí eu encontro todas as respostas no livro. Bom, então é isso que acontece, assim, até hoje. Ainda tem várias coisas, assim, que eles me ajudam muito, né? E mais recentemente eu tive contatos aí, foram contatos mais, vamos dizer que físicos até, com os capricornianos, com os seres de Ofiucos e com os arcturianos. Os mais recentes foram os arcturianos. E aí, inclusive, eles me ensinaram também como que eu devia fazer, né, assim, só que eles ensinavam eu fazendo já, ele não tinha uma coisa anterior, não. Por exemplo, eu ia atender no começo, quando eu comecei a atender com os tubos, pronto, e agora eu tenho esse instrumental, o que eu faço? Aí, como é que eu vou fazer? Eu estava, por exemplo, eu estava atendendo, e aí, peraí, senão eu vou fazer confusão na cabeça de vocês. Para realizar esse trabalho que eu faço hoje, eu tive que estudar muita leitura corporal, muita mesmo. E aqui em Belo Horizonte tem um centro de leitura corporal da Nereida Vilela, que é um grupo de médicos, fisioterapeutas, psicólogos, que eles têm todo um estudo que também é uma coisa assim né, com consciências extrafísicas que instrumentam, e eles têm praticamente um curso de medicina extrafísica. E aí eu tive lá nesse instituto, pelo menos assim, uns 5, 6 anos estudando isso, porque é muito complexo. A gente estuda desde a anatomia, a partir dos corpos emocionais, mentais, né, e tudo, e depois fisiologia, as patologias, sinais e sintomas. Então, é muito complexo. Então, o que aconteceu quando eu comecei com o atendimento? Eu tocava e a pessoa fazia sinais e sintomas no corpo, né? Assim, com vários sinais, vários sintomas. E eu tinha que ler, só que assim, não era um sinal, um sintoma, era uma carreira de sinais e sintomas, fazendo uma trajetória no corpo. Então, era assim, era uma coisa assim, muito rápida
e que eu tinha que ter uma concentração absurda para fazer aquela leitura e ainda saber qual era o som que estava provocando aquele tipo de coisa. E um dia eu fiquei assim paralisada, porque eu falei assim, eu não posso fazer alguma coisa que não seja. Aí foi muito claro que eles falaram assim, relaxa, que você vai conseguir fazer, porque você sabe o que é. Você tem que unir as duas pontas, o som e o seu conhecimento de leitura, nesse momento, né, da consulta. E foi muito incrível, porque assim, a hora que eu relaxei, que eu saí da ansiedade, eu consegui fazer a leitura. Aí eu entendi como é que eu tinha que atender. Então, quer dizer, não tinha nada pronto, era assim, era eu me preparar e eles iam me instruindo. Bom, mas voltando até me perdi, onde que a gente estava antes. Não, estava falando do comecinho, né? Até eu tenho já uma dúvida, não quero te atrapalhar mais aí. Não, então faz, porque aí você me ajuda a religar. Eu acho isso, até pode tomar uma água, descansar. Eu fiquei curiosíssimo. Não quero ser desrespeitoso com o bicho amarelo. Você ainda vê ele. E se tem mais, porque é muito parecido a nossa história. Eu não sabia desses detalhes. É a mesma coisa. Como é que eu vou atender? E começaram assim, assado, assim, tô ficando louco. Uhum. E hoje eu sei que eu não tô louco, né? Até porque tá todo mundo aqui junto comigo. Então tem muito louco junto comigo. Muito louco. E graças a Deus, né? Os loucos é que vão salvar os que acham que não estão loucos. Mas vamos lá. Ele queria saber se ele está por aí. Não, sim. Eu vejo hoje, assim, porque outra coisa que eu aprendi também é que, como o som tem harmônicos, nós, humanos, paramos de ouvir o som quando atinge 20 mil Hz, mas isso não quer dizer que os harmônicos não continuem acontecendo. Eles vão acontecendo até que se transformem em luz, e luz com cor. Que coisa linda. Então, Virgínia, por exemplo... Virgínia, desculpa, parênteses, por isso que os animais captam. É isso? Exatamente, eles captam as frequências. Que às vezes um gatinho, o cachorro, eles estão assim, a gente não entende porque que o animal está encolhido, ele está já sentindo. Exatamente. E isso também que é um dos, como é que se diz, um dos pontos que quem mora em regiões que tem terremoto, que nem no começo do nosso papo ali. Isso, eles ouvem. Isso, a Ana Paula estava falando, no Japão, em lugares que tem muito, eles ficam observando os animais. Se o animal tem um comportamento determinado que ele já está sentindo a vibração antes de acontecer. Exatamente. Como eles são muito mais evoluídos que nós, essa conclusão é minha, tá? Eu preciso entrar, porque tu falasse uma coisa, que eu recebi um vídeo, o Francisco me mandou, eu já tinha recebido, eu fiquei muito impressionada. Essa semana, Virgínia. Essa semana. Incrível, né? Eu ia falar desse vídeo. Que um rapaz, ele criou um aparelho. Um aparelho simples, né? Mas que ele prende na folha e a vibração transforma em som. Então, tu vê que cada espécie de acordo... Eu fiquei... Exatamente. Incrível. Era isso que o bicho amarelo me falava. Ele falou assim, nós somos todos um e tudo é a mesma coisa. O bicho amarelo, a primeira coisa que ele me falou, tudo é a mesma coisa. Eu custei muitos anos para entender o que era isso, tudo é a mesma coisa, e nós somos um em todas as circunstâncias. Não é somos um na espécie humana, não, nós somos um com tudo, com todos. E é a mesma regra para tudo, é o mesmo modelo matemático que funciona para tudo. É tão perfeita a criação que é o mesmo modelo matemático. Igual, assim, vamos dizer assim, isso tem um nome, né? Epifania que eu senti quando assim, eu soube de onde que vinham os diapasões, porque eu estudo música desde os 7 anos, nunca ninguém me falou isso, entendeu? Nunca ninguém me justificou um diapasão, por que é o 440? Hoje eu sei que é uma coisa esdrúxula, é querer tirar a humanidade do eixo, muito para lá. Exatamente. É isso que eu queria ver contigo, porque assim, vamos ver se o meu raciocínio está certo, né? Tu vê, na natureza, quando tu bota um aparelho e tu recebe aquele som, acho que até eu saí do vídeo. Estou no vídeo? Não, estou ouvindo? Você congelou. Mas estou ouvindo. Porque o que acontece? As plantas, a natureza, elas estão na frequência de Fibonacci. Exatamente. Elas estão. Então, aquele som que esse rapaz capta, ele é puro.
Ele é o som perfeito. E aí é que eu entendi que as nossas músicas, o Pirata também trabalha com música, né, Pirata? As nossas músicas foram colocadas em frequências que não são naturais nem saudáveis, é isso? Exatamente. Isso não é por acaso, isso é proposital. Porque o que acontece, assim, nesse trabalho é o seguinte, a gente está tão fora de si, no sentido, assim, do eixo, né, da nossa existência, a gente está tão fora, tão alijado de si mesmo, que a hora que você escuta o som da natureza, que é feito na Fibonacci, que é feito no microcosmo, no micro e no macro, com a sequência do Pitágoras, você faz dor no corpo. Quer dizer, esse som está te dizendo que você está fora de você, né? E aí, muito recentemente, assim, já tem uns 2, 3 anos que eu entendi que essa coisa outra coisa que eu tive que agregar, que é um trabalho essencialmente espiritual, mas não assim essa espiritualidade que bota o Deus fora, é a espiritualidade do respeito do Deus interior, do eu sou, da chama trina, sabe, assim, do eu superior mesmo, porque o que acontece é o seguinte, como a frequência dos harmônicos não tem limite, abrem-se portas dimensionais, vão se abrindo portas dimensionais e você tem um canal auditivo que seja, né, assim, uma clara audiência, para poder fazer chegar essa energia, que é a energia divina, né? Chega a energia divina e você encontra, e ela encontra o eu sou que cada um de nós né, traz em si. Então, quando você se entrega a essa energia, o som te mostra quais são os seus, assim, onde é que não está legal, onde é que você está fora do eixo, onde é que poderia ser mais harmônica a sua vida, né? Por isso que as pessoas fazem sintoma. E outra coisa que eu aprendi com o próprio trabalho é que nada nesse trabalho acontece no corpo da pessoa, ou nada acontece que a pessoa não dê conta de fazer, não dê conta de estruturar, não dê conta de elaborar. É uma coisa, um respeito tão profundo ao limite da compreensão, limite consciencial, limite espiritual da pessoa, que é uma coisa fantástica. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela dormiu do primeiro minuto ao último da sessão. Ela não, assim, apesar, eu falei assim, bom, como tem um planejamento, assim, da sessão, né, as primeiras sessões são de limpeza, né, tudo, eu fiz uma sessão, a pessoa não ouviu, quer dizer, alguma coisa no núcleo interno dela, claro que ouviu, né, mas a consciência dela não participou da sessão, mas exatamente por esse nível, assim, da consciencial, da vigília, não está disponível nesse momento, sabe? Então, isso é outra coisa que eu entendi, assim, que nada vem para a pessoa que ela não dê conta de trabalhar. Isso é muito legal, né? Assim, acho que é um respeito muito, muito generoso, né? Uhum. Tem um microfone. Do Francisco? Virgínia, só uma coisa, um parênteses ali. Perguntaram do Trigueirinho. O Trigueirinho faleceu, acho que em 19, né? Foi. Ou 2020. Já não está mais entre nós, mas continuam lá. Acho até que já está em F3, né? Era F1, F2, F3 Figueiras, lá em Casa da Cachoeira, Minas Gerais, né? Eu estive lá em 90 e poucos, no Trigueirinho. Uhum. Ele já faleceu. Perguntaram se a nossa transmissão ia ser gravada. A gente pediu para o Pirata, ele vai cuidar disso depois, só para fazer um parênteses. E aquilo que você falou, sim, está sendo gravado, obrigado. Fantástico. Só para tentar resumir o que você falou. Foi propositalmente que foi mudada essa escala e para nos afastar, como a gente sempre brinca aqui, está falando sempre chovendo no molhado, mas para, na realidade, afastar o ser humano dele mesmo. Né? Porque aí fica aquela historinha, onde é que está Deus? Deus está 400 bilhões de anos-luz, é um velhinho sentado lá no trono que te castiga dando chibatada. Acessível, né? Exatamente. E essa historinha, o Pirata, já vou te passar, e essa historinha vem não só, você vê, até na música, né? Eles foram colocando principalmente na música. Em religiões para controlar as pessoas, e agora você está falando, eu nem imagino, até na música. Que coisa tenebrosa. O Platão já dizia, né?
já dizia que você conhece um povo pela música que o povo faz. Sua música. Você já observaram o que aconteceu com a música brasileira nos últimos 20, 30 anos? 20 anos. Exatamente. E que era sempre foi considerada como qualidade uma das melhores, pelo menos entre as 4, 5 do mundo, né? Hoje, se a gente for pensar esse lado musical, né? Por isso que eu não quis trabalhar com a música que eu sempre trabalhei, né? Eu sempre fui pela música clássica e dá para dar uma salvada nas coisas, porque o repertório é de grande qualidade, né? E geralmente acústico. Bom, mas aí, continuando, outra coisa que... Deixa eu... O Pirata queria perguntar. Não, o Pirata pediu. Foi o Goebbels, o chefe da propaganda, o Goebbels. Ele que arbitrou. Ele que arbitrou o 440. E o Hitler e o povo todo, eles sabiam muita coisa, né? Eles sabiam muita coisa e sabiam não é para o lado da luz, né? Uhum. Virgínia. Isso. Não sei. Não sei, nada. Só posso complementar depois, porque eu queria perguntar uma coisa para a Virgínia. Fala, Francisco. Não, só lembrando, eu lembrei, não o Pink Floyd, o John Lennon fez questão que Imaginal fosse nos outros hertz, que ela falou ali. E eu já ouvi de seres, que é uma das poucas melodias, assim, vamos dizer assim, populares, que eles se encantam, não pela letra tal, do que a música Imaginal, do John Lennon tal, mas é aquele do piano e os hertz em que ele pediu para gravar. Inclusive, teve uma grande briga assim, no estúdio, não sei o que, é mais caro, é diferente. Não, ele insistiu. Dizem as más línguas que foi ideia da Yoko. Tá, mas tudo bem. Isso é coisa para bitomania. Uma coisa, Virgínia, que tu trouxesses, vamos ver se eu entendi, que o som ele vai chegando numa frequência que ele se torna luz, é isso? Tá. E aí eu fico pensando que a questão da frequência tem a ver com a vibração, ok? E aí, quando tu fala na saúde do corpo, eu fico pensando que as nossas células, nosso corpo é a maioria líquido, água, né? Então, essa vibração e essa luz, essa frequência no nosso corpo, por isso o adoecimento? Por isso o adoecimento e por isso a cura. Porque, assim, como nós somos 75% de água, aí foi outro patamar do estudo, né? Assim, que eu tinha que lidar com essa história da água. E a água é excelente condutora, né? E é condutora da onda sonora, que é uma onda mecânica. Olha! Né? Então, eu comecei a estudar a cimática, que é o efeito do som em meios físicos, da água, do licopódio, da areia, né? Várias coisas, assim, tem vários vídeos no YouTube que dá para a gente ver isso, que põe a frequência, né, no meio físico, lá, seja qual for, e mandalas vão se formando. Isso é no macro, né, que acontece. E depois, Masaru Emoto, nos anos 90, ele fez aquele experimento dele com a água, onde se viu que, assim, no micro da água, quer dizer, nas moléculas da água, se formavam aqueles cristais, e que eles tinham qualidades, né? Por exemplo, se eram bons pensamentos ou boas palavras, eram cristais maravilhosos. Se eram más palavras, maus pensamentos, nem tinha cristal, tinha uma coisa toda amorfa, né? Então, puxa, assim, o som é capaz de mudar a nossa Constituição, 70%, no mínimo, da nossa Constituição. Então, por isso que todo atendimento tem uma água, tem um copinho d'água que você vai tomando, né, e assim, isso vai sendo modificado, porque a água leva 7 segundos para ser requalificada. Nossa. Em 7 segundos. Aí a gente teria que, então, ter um cuidado no momento que tu bota uma música, que essa música tenha a frequência adequada, né? Porque ela... Assim, como é que funciona isso? Aí você pode requalificar pelo seu pensamento.
né? Porque o pensamento requalifica, a palavra falada requalifica, a palavra cantada requalifica ainda mais, né? Então, se você canta no seu copo de água, assim, o que que você quer, né? Você imprime aquela qualidade na água que você vai ingerir, né? Porque, assim, a nossa música não tem jeito, ela está toda feita em 440, não tem como. Não tem A música clássica ainda se salva por causa dos harmônicos, porque todo instrumento acústico, ele tem toda a série harmônica, sabe? Assim, a série harmônica é uma coisa, você deflagra o som e ela vai se reproduzindo, vai acontecendo, né? Até que aquilo tudo se transforme em luz e cor, né? A primeira cor, por exemplo, o dó de Pitágoras, ele depois que lá nos tera, eu não sei qual é a cifra da mudança, mas assim, é terahertz, é demais, são muitos, 5 milhões de hertz. Vai ser o vermelho, né? Então, o dó é o vermelho, o ré é o laranja, e é a mesma cor do arco-íris, é a mesma sequência do arco-íris. Então, quando diziam que Beethoven, as músicas dele eram curativas, tem a ver com Beethoven tinha todo um pensamento filosófico. Olha, Brahms, Beethoven, Mozart e Bach, esses quatro são gigantes. Mozart, são gigantes assim, da espiritualidade. Mozart, ela dá o desenvolvimento cerebral, né? Eu já vi, inclusive, crianças com autismo, eu acho que era no Japão também, você falou do Masaru Emoto, eu lembrei, as crianças, só completando, usavam Mozart, né? Mozart Amadeus, fizeram filme e tal, na época, me lembro. Exatamente. É fantástico. Ele né, imagina, você colocar uma criança para ouvir Mozart, a coisa começa a ficar diferente no cérebro dela, né? E o Masaru Emoto, ele esteve no Brasil, eu estava lembrando que levaram ele para Formosa, em Goiás, na época, acho que 2011, 2010, uma coisa assim, e estavam fazendo um laboratório dos moldes, que o que ele fazia, o que ele tem no Japão, eu não sei que fim deu isso, né? Mas que tomara que tenha levado. Ele esteve em Formosa, Goiás. Pois é, então, depois disso tudo aí, né, que isso, gente, assim, tem 20 anos, mais ou menos, né, que eu faço esse estudo com os tubos. Aí, e essa coisa do diapasão me levou ao fabricante desses tubos aí, porque eu tinha que ter um instrumental que possibilitasse dos harmônicos, porque quando eu canto, é um harmônico de cada vez, eu posso até fazer a modulação, mas sai um harmônico de cada vez. Quando a gente toca o tubo, deflagra a série em segundos, né? Essa coisa assim, você toca os harmônicos, assim, são hiper rápidos para aparecerem. Então, a conexão se faz quase que instantaneamente. Aí eu comecei a pesquisar muita coisa na internet e, de repente, eu me deparo, que são as ajudas, né, do nosso amigo Amarelo lá, aí, com o site de onde se fabricava isso. E aí eu vi, aí que eu caí, né, quase que eu caí da cadeira, assim, porque tinha a escala de Pitágoras, tinha a escala de Fibonacci, tinha a escala de Hawkins da consciência, os 4 nucleotídeos do DNA, a escala pentatônica e as ondas cerebrais. Então, assim, eu formei esse acervo de tubos, que são, assim, é coisa de Deus mesmo, eu acho que... E aí eu pude comprar, né, assim, e trazer, porque essa pessoa, esse cara é lá na Índia, ele chama Amit Jain, ele faz para vários pesquisadores, porque tem muita gente que já está tratando a medicina mesmo com a vibração, sabe? Então, por exemplo, ele tem lá a sequência dos tubos de todos os órgãos do corpo, né? Todos, assim, por exemplo, várias pesquisas, aí são pesquisas médicas mesmo, né? Então, por exemplo, um rim rígido, ele vibra 318 Hz. Então, você pode, assim, tocar o tubo do rim rígido, que ali ele leva, né, condiciona as células a vibrarem na altura do órgão rígido. Então, assim, e aí, com esse material, quando eu comecei a trabalhar, é que veio aquela história da leitura corporal, né, que eu fazia, e junto com a radiestesia, que o pêndulo, assim, às vezes tem giros completamente diferentes, aí eu sei que em qual dimensão eu estou, porque o giro do pêndulo muda inteiramente,
quando sai de uma dimensão para outra. E aí é essa coisa toda. Aí eu entendi por que eu fui fazer música e por que eu tinha aquele desejo tão intenso de ter essa vida paralela, né? E eu lembro, assim, eu me aposentei em 2010. E em 2007, eu propus para fazer o doutorado na Escola de Música, junto com a Escola de Medicina, com um amigo meu que é pós-doc lá na medicina e é neurocientista. E a minha Escola de Música não quis. Assim, achou. Olha só. Aí eu fiquei tão. Eu tentei durante 3 anos um doutorado, mas não era interesse, né? Assim, então a gente, apesar de tudo que eu já escrevi, né? Mas eu gostaria de ter feito a pesquisa, né? Assim, poder ter documentado e ter feito assim com uma interface da medicina que seria muito interessante, né? Mas não foi. Porque a universidade é muito cartesiana ainda, né? Muito. Sim. Virgínia, A maioria. Assim, Virgínia, quem sabe, assim, é um recadinho dos meus bichinhos também, tá? Que você tem o bicho amarelo, né? Quem sabe ainda não era a hora, tá? Bom, foi um recadinho aqui. E tá. Eu preciso te falar de outra coisa. Você falou Rinher 318, né? A vibração. E eu conheço uma pessoa que tem problemas nos rins e foi atendido pela Virgínia. E o rim ele teve um grande problema, ele foi parar em hospital, pedra nos rins, não sei o quê. E depois que ele foi atendido, ele brinca e até dá soco no rim, né? Hoje, o rim tá bom, né? Essa pessoa sou eu. Pode continuar. Realmente, hoje eu tô pancada aqui. Nada. Depois que a gente fez a nossa... Às vezes acontece bem depois, né, assim, da sessão, é muito interessante. Demorou uns 5 dias, acho, assim, começou a ficar muito bom. Cada um tem um processo, é uma coisa de um respeito, sabe, assim, são energias tão vamos dizer, tão, assim, maravilhosas, tão, nossa, respeitosas, assim, nunca eles avançam a capacidade da pessoa, nunca. E é uma terapia que não é muito fácil de ser feita, assim, porque mexe muito, porque ela ultrapassa a sua racionalidade, né? Assim, não vai para o seu racional, imprime no corpo. Não tem como você negar, porque você está sentindo um corpo físico, né? Então, não tem como você negar aquilo que você está sentindo. E aí, a partir da leitura, e eu não leio para a pessoa o que significa, eu vou por perguntas, eu vou perguntando coisas para a pessoa, ela mesmo vai compreendendo por onde que passa a questão, né? E nessa pandemia eu tive a oportunidade de ver que esse trabalho dá para ser feito, apesar de não ter todos os harmônicos, porque, assim, eu acho que é o formato, né, de gravação, se for MP3 ou MP4, acho que é os 20.000 Hz corta. Quando você usa o formato Wave, aí é mais, você tem mais amplitude harmônica, né? Quem me disse isso foi um engenheiro de som, falou assim, então, sempre que você for atender, atende pelo Skype, porque ele não usa MP3 nem MP4, não sei se ele usa a plataforma. Virgínia, eu tenho agora começado um trabalho com contatados, né, e uma das coisas que eu percebi é que o contato, ele sempre tem um objetivo, né, sempre, não era o objetivo... ficar de papo com o amarelinho, né, que eu vou chamar ele de amarelinho, mas de produzir algo. O objetivo deles não é ficar mandando mensagem, é ter alguma ação em cima desse encontro. Super objetivos, eles não têm tempo a perder, não tem tempo, não tem de jogar conversa fora, isso não existe na possibilidade deles. Né? E uma construção que tu fizesse em parceria, que eu chamaria de cocriação, né? Para a humanidade, para aqueles do teu entorno, para ti, né? Mas para a humanidade, porque olha os benefícios que traz, além do esclarecimento, porque a aula que nós estamos tendo agora é sui generis, né? E outra coisa que eu aprendi foi que na pandemia, primeiro que podia ser online, porque antes eu atendi isso aqui, né? Eu estou em cima da minha maca, aqui, o computador, né? Porque eu estou onde eu atendo. E eu atendo na minha casa, e eu mudei para cá porque aqui é no meio da natureza, né? Eu moro assim no meio de uma mata. Então, assim,
Assim, porque eu cansei de ter sala no centro e ninguém aguentava, né? Cortar. Então, eu falei, então eu vou para minha casa, porque lá eu, né, fico tranquila e tudo. Então, que eu posso atender online. E outra coisa é que foi a demanda que, às vezes eu perguntava, está certo, o que eu estou fazendo está certo e tudo, mas eles ficavam falando assim, mas tem que acelerar, mas tem que acelerar. Eu falei, não, tem que acelerar o quê? Meu Deus, acelerar o quê? Eu tenho que fazer mais rápido? Tem que acelerar. Eles não respondem quando fazem pergunta idiota, não respondem. Conheço bem essa tática, essa técnica. Pergunta tem que acelerar. Eu idiota. falei, meu Deus, como é que acelera isso? Aí eu compreendi que eu tinha que começar a trabalhar em grupo, para trabalhar com grupo, porque uma coisa é eu atender individualmente a questão da pessoa e tudo, mas e o grupo? Porque eu não posso dar o feedback para 30 pessoas uma vez, não tem como. Então, a questão que eles me colocaram nessa pandemia, que foi uma demanda de um grupo, que eu já tinha outros trabalhos espirituais, assim, eles me pediram para fazer com eles. E eu tive que criar uma outra metodologia de atendimento. E na pandemia foi possível, sabe, criar isso e desenvolver uma outra coisa que tem a ver com a autocura. Então, ao invés de eu dar o feedback, eles iam se escutar e construir a sua própria relação com o som e perceber o que é que estava acontecendo no corpo, por que o corpo fazia tais e tais sintomas e não tais e tais, né? Porque a mesma coisa que eu tocava provocava coisas diferentes nas 30 pessoas, né? Uau. Então, assim, como que eu ia ler? Não tinha nem jeito de eu ler, né? Simultaneamente, não tinha como. E foi sendo desenvolvida toda uma trajetória para a gente fazer isso com uma determinada metodologia que eu levei assim 6 meses desse ano para construir uma forma que tivesse esse resultado. Eu fiquei muito feliz com o resultado das pessoas. Teve uma pessoa que ela estava com problema de endometriose, né? Assim, e que sentiu muita dor e tudo, ela tinha casado, estava doida para ter neném, e o tal da endometriose não possibilitava. Eu falei assim, olha, eu não posso te garantir nada, porque, assim, eu não sei o que vai acontecer desse... Isso é um projeto, nós estamos num projeto de pesquisa, né, uma pesquisação, porque, né, assim, a partir da ação que a gente vai ver o resultado. Então, assim, vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece. Aí essa pessoa, assim, no final do 6º mês, ela me mostrou os ultrassom, as tomografias e tudo, desapareceu. Desapareceu a endometriose. Um problema que está aí... Ela falou assim, os médicos estão querendo saber o que aconteceu, o que eu fiz. Sim, porque é uma doença congênita, né? Eles ainda não sabem se ela é congênita ou genética, se é adquirida depois do nascimento, por questões hereditárias, ou se é ali, né? Então, eu conheço bem a endometriose. E o que é dito, que não tem cura. Então, né? assim, Olha ela que me espetáculo. mostrou. Foi uma coisa, assim, que até hoje eu ainda estou, assim, meio... Né? Porque é difícil, né? Eu quero mais subsídios para poder... Estou falando com vocês aqui agora, é a primeira vez que eu conto isso para alguém, né? Assim, fora desse grupo. Mas que é uma coisa muito, muito interessante. Eu mantive o contato com essa menina, né, depois que o nosso trabalho encerrou, porque agora eu vou fazer as gravações para poder disponibilizar para mais pessoas fora do grupo. Uau. Né? Então, assim, mas isso foi concreto. Então, assim, eu acho que acelerar era isso, sabe? Acelerar é fazer com mais gente, né, de uma forma que as próprias pessoas possam se prover, né, mesmo que não passe pela racionalidade, mas que passe pelos 7 corpos, assim, né, e que elas consigam, de alguma forma, refazer. E aí a gente desenvolveu essa metodologia que foi muito bacana. Nossa, tá? Foi muito legal. Assim. E aí eu fui também, outra vez, muito ajudada, porque era uma turma que estava acostumada a meditar, e assim, porque essa coisa da onda cerebral é muito importante para esse trabalho. Eu entendi, uma coisa que eu aprendi com esse trabalho, é que você tem que trabalhar com energia taquiônica, sabe? Que é a soma de todas as energias. Então, aí nessa coisa também eu entendi a aceleração do que os seres estavam dizendo, né, para eu acelerar.
é porque a energia taquiônica é a soma de todas as energias das células, da carga elétrica das células, da energia vibracional da Kundalini, do frontal acelerado, do GNA, né? O GNA, eu não sei se todo mundo sabe, o GNA é o nosso DNA já transposto com todos os filamentos, né? E ele fica aqui do lado direito do nosso pescoço. Isso aí também foi conhecimento que eles passaram. E aí, você tendo esse GNA acelerado, o frontal aberto e a chama trina ativada, né, o cardíaco ativado com a chama trina, você faz uma energia taquiônica que você expande a sua mente. Então, na hora de você estar lá no grupo para receber o trabalho, você não fecha os olhos, porque senão você baixa a sua frequência da onda cerebral. Então, você fica com o olho, sabe quando a gente está naquele estado que você está de olho aberto e pensando alguma coisa, estado de devaneio, o olho está aberto? É mais ou menos aquilo, porque você não sai da onda de vigília, mas também não está em alfa. Então, você mantém uma frequência do seu próprio corpo mais elevada para você interagir com essas informações todas que vêm. Então, foi um ganho muito grande e acelerou muito o trabalho. Aí eles pararam de falar que eu tinha que acelerar. Virginia, 3 coisas aqui, ó. Suzana escreveu: gratidão por compartilhar teu conhecimento, estou encantada. Maria Inês, já ouviu falar que a Quinta Sinfonia de Beethoven é curativa? Eu acho que já respondemos, sim, né? Acho que não precisa falar. E aquele caso de endometriose que você falou, se a pessoa tiver os exames, né, antes e depois, é interessante para você comprovar o que aconteceu. Não, ela tem, ela me passou todos. Foi, né? Lembra que a gente tinha falado sobre isso, né? Na nossa sessão, tá? E a outra coisa é a seguinte: você pode demonstrar para nós alguma coisa, já que atrás de você estão os tubos. Exatamente. Eu queria fazer só uma confirmação. Pelo que eu pude entender, essa energia precisa de uma linguagem para se manifestar. Uma linguagem mesmo, como linguagem de computação, como informação binária. Então, ela vem acompanhada de essa linguagem, que todo mundo chama de linguagem universal, ela se manifesta em campos, em frequências e padrões que se repetem, pode ser até para padrões fractais ou coisa parecida, mas é uma linguagem, e a gente pode acessá-la se a gente tiver um pouco se empenhar um pouco, né? Está falando de qual energia? Desculpa, qual é? Eu estou falando da energia que é o que nos permeia tudo, da energia universal. O banco, é que eu sou programador, então eu sempre penso em termos de programação. Aí é o banco de dados universal, tá? Vamos supor que seja isso. O campo kármico, sei lá, tem tantos nomes que dão, né? Prana, sei lá. Enfim, mas ela precisa de uma linguagem para se manifestar, né? Ele é frequencial, é disso que você está falando. Ela é frequencial, ela é frequência de campo, uma coisa vibrante que você percebe, e ela se torna uma linguagem a partir de que você vá compreendendo, né? Foi o que eu pude entender. É a partir do som de altura definida, né? Porque sim. Quando a gente fala, a gente tudo vibra, né? Tudo e qualquer coisa vibra. Mas quando você define a vibração, você tem a frequência. E é em cima dessa frequência definida é que o trabalho é realizado, né? Então, por isso que é a afinação, né? Por isso que é a coisa do diapasão. Compreender a linguagem universal, né? Isso faz parte da compreensão da linguagem universal. Assim que a gente conseguir compreendê-la, talvez a gente dê um passo quântico e evolua mais. E é isso que eu acho que o meu amigo lá, o ultradimensional, estava dizendo que tudo é a mesma coisa, né? Assim, essa linguagem, ela permeia tudo. Tudo é construído nessa linguagem. Você pode até manipular a realidade, manipular a matéria. Puxa, é nível subatômico. Exatamente, é o nível subatômico, é lá que você faz a diferença. Existem possibilidades, é um mundo de possibilidades.
Que lindo, né? Chegarmos a esse ponto. Isso significa que a gente está evoluindo. Exato. Eu tinha medo que a gente estivesse indo à beira do precipício, né? Mas A agora já estou mais esperança. esperançoso. Sim, pareceu uma mesmo, tem luz no muita fim do esperança. túnel, né? Ai, Graças a Deus. Querido. obrigada pela contribuição. Imagina. Mas Não, uma que coisa que isso. ele trouxe, e Virgínia, tu falasse agora também, reforça a questão da gente se olhar e fazer uma autoconexão, né? Sim, Não sim. é só para Religar. fora, porque exatamente, nós estamos muito voltados para o outro na questão do julgamento disso, ou do salvador dessa ou daquela forma. Mas, na Exatamente. realidade, é voltar-se para si neste Exatamente. processo, né, de busca. Olha que coisa linda. Isso dá muito trabalho, mas também dá muito crescimento, dá muito prazer, é uma coisa honrosa, né? Porque aí a gente está honrando o nosso Criador, porque isso está tudo dentro da gente, né? Não tem nada fora. Deus não está fora, né? Tá aqui. E a hora que a gente descobre essa nossa porção divina, aí a gente se iguala, né? Por isso que a gente é um. Né? Não é um bordão, mas eu falo várias vezes em várias lives e vou repetir. Se tiverem fé, farão coisas iguais às que eu faço e até maiores. Exatamente, e até mais. Quem disse isso? Não foi o seu já Zé falou. da esquina, né? Não foi o seu Zé da esquina. Tá aí. Pois até pela música, que coisa maravilhosa. Virgínia, mostra para nós alguma coisa lá. Vou mostrar, então. Falou. Vamos na prática. Tá. Eu acho que daria para aumentar a imagem dela, Pirata? Então, eu vou mostrar a escala pitagórica, vocês vão reconhecer, mas... E aí, depois vocês me falam qual que é a sensação que vocês têm, tá? A escala pitagórica é essa aqui, ó. Vocês conhecem essa escala? Sim. A escala normal, todo mundo consegue cantar, né? Então, Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. mas ela tem a mesma afinação? Ou ela soa meio estranho? Incrível. Vocês estão ouvindo uma nuvem de sons assim? Sim, ela não para. É frequente. Sim, com certeza. Uhum. Ela é mais intensa. Meu laringe está explodindo aqui, meu laringe. Eu também. Aqui, ó. Aqui. Para mim, mexeu na emoção. Mexeu na emoção, disse ali a Suzana. Se vocês relaxarem o corpo, ficarem atentos, vocês podem... Veio muito forte, uma coisa que veio lá de dentro. Muito legal. Muito lindo. A gente reconectar. Sabe, quando a gente tem uma experiência prazerosa, é uma experiência de reconexão. Agora eu vou tocar a série Fibonacci. Reparem como é que é a série Fibonacci, ó. Desculpa, aí. Vou mostrar no meu rosto.
que vocês sentiram? Meu Deus. Pirata, fantástico. Escreveu ali, são anjos. Exato. É a vibração dos anjos, exatamente o que eu sinto quando eu trabalho com eles. Nossa, total. Total. Vocês conhecem a sequência numérica da série de Fibonacci? Você sabe como é que ela é? É assim, 0, 1, é gigante. 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Essa é a série de Fibonacci. Ela é feita assim, 0, 1. 0, 1, 2. 2 e 1, 3. O próximo membro é o 3. 3 e 2, 5. 5 e 3, 8. 8 e 5, 13. Ela é formada assim. Quem descobriu foi o Fibonacci, mas essa série sempre esteve aí para ser um modelo matemático. Né? Então, dessa série saiu o Φ, que é aquele número áureo, né? De todas as construções perfeitas. Esse número Φ está em vários segmentos do nosso corpo. Quanto mais bonita uma pessoa, mais ela está na série de Fibonacci pela simetria do corpo. Então, assim, o DNA é feito em cima dessa série. Tudo que é perfeito na terceira dimensão e fora dela, as galáxias são feitas na espiral de Fibonacci, o ângulo de 137 graus que determinam as sementes do girassol vem da série de Fibonacci. Então, esse modelo matemático, ele permeia tudo, né? E olha que interessante a coincidência que existe da série de Fibonacci com a escala do Pitágoras, do pitagórica, né? Olha aqui, a escala do Pitágoras está aqui. Tá? Essa é a escala do Pitágoras. Vou parar aqui. Olha a série de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Está vendo que elas são ligadas? Uma está dentro da outra, a outra está dentro da uma. Olha que coisa fantástica. Então, são dois modelos matemáticos que sustentam o universo, o macro e o micro-universo, e elas estão interligadas. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa louca. Incrível. Não, e a sensação, Virgínia, a diferença da sensação, eu não tenho mais vontade de ouvir o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó. Né? Não tenho vontade. Quer dizer, é uma coisa que não me eu estou suando, estou com as minhas mãos molhadas. Tá? Então, assim, é muita coisa. E o que esses sons são? Eles estão falando da nossa construção, né? E aí tem as outras séries que eu não sei como é que eu faço para vocês verem, porque aqui tem tubo para tudo quanto é lado, né? Eu vou virar o computador só para vocês verem as outras séries aqui, não sei se dá para ver. Mas vai sair da luz, ó. Estamos vendo muitos. Uau. Nossa, mãe. Aí tem mais a tuba aqui atrás, né? Você já imaginou o que você faz aí nessa tua casa que você disse que é afastada? Quantos seres elementais e etc, e multidimensionais, interdimensionais? Eu trabalho muito assim, quando eu estou sozinha, eu trabalho para o planeta, assim, né? Eu toco as séries, penso em determinada coisa e toco as séries, e assim, porque eu acho que sei lá, é um trabalho que eu tenho que fazer, quando eu penso em Figueira, né? Porque Figueira é um trabalho para a humanidade, sempre foi. E a gente, assim, uma das coisas que a gente aprendia lá é que tudo que a gente fazia reverberava, né? E agora eu lembrei que tem outro flanco da pesquisa, que é a numerologia pitagórica, que eu estou estudando também na Arcana dos Números. Então, eu estou trabalhando com algumas séries, sabe, assim, dos números em si, que cada número tem a sua vibração, tem a sua qualidade, né? Então, eu posso fazer séries, dependendo da necessidade da pessoa, eu posso construir algumas séries, isso está dando muito certo também, uma coisa bem interessante, mas ainda está meio incipiente. Mas é isso, gente, basicamente é isso.
Basicamente Sem é tudo palavras, isso. Sem palavras, eu não vou repetir para vocês, porque o Pirata escreveu, é o que eu sinto quando os anjos chegam no meu atendimento. Exato. E ele escreveu na hora, né, Pirata? Não combinamos. Som dos anjos, exatamente. Me arrepia a alma, assim, um negócio. Olha, eu estou sem palavras, desculpe. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Por favor, Virgínia, seu contato antes de tudo. Pode ser dos grupos, que está todo mundo nos grupos, não está? Pode. Só entrar no meu número lá no particular. Tá. Pode ser pelo WhatsApp, tranquilo. Qual que é o WhatsApp seu? É 31988155235. 988155235. Ok. Gente, mais alguma pergunta? Eu tenho que fazer mais uma perguntinha. Olha, eu ficaria 24 horas aqui, porque é absurdo a contribuição para a humanidade que tu está trazendo, né? Virgínia, me diz uma coisa, quando tu fala ali a questão da vibração, do som, da luz, da cor, né? Ou seja, seria tudo se transmutando, mas tudo é a mesma coisa. Isso, tudo é a mesma coisa em oitavas diferentes, né? Diferentes, dimensões diferentes, seria isso? O som se transmuta em luz, né? Assim, que coisa. É muito fantástico mesmo. Assim. Então, dizer que o universo tem o seu som... Tem a música das esferas, né, que o Pitágoras falava. Música das esferas. Pitágoras é uma coisa assim maravilhosa, né? Que ele era um ser iluminadíssimo, né? Tanta consciência, tanta inteligência para pegar, para normatizar, né? Tudo que ele trouxe, é uma coisa impressionante. E é incrível que essa parte da humanidade, né, que desviou do caminho, né, desviou da evolução, que tirou as pessoas, né, que ainda tenta tirar, porque uma coisa que eu queria falar, que é isso aí, eu tenho quase que certeza, sabe esse diapasão 432, que eles vivem propagando, que é isso, que é aquilo, ele não está na Fibonacci, gente, eu já fiz, porque a série de Fibonacci você pode fazer, se você escolhe um dó, como ela tem o mesmo intervalo numérico, ela tem uma estrutura, você vai chegar num diapasão relativo àquela estrutura. Não existe, sabe? Assim, não existe. Isso aí é assim, como todo mundo já está sabendo que o 440 é esdrúxulo, é excêntrico, eles inventaram, sabe? Porque não tem como, não tem sentido, ele não está na Fibonacci. Sim, eles sabiam como usar o que não deve ser usado. Exatamente, sabe? Então, assim, não pode ser. E para ter essa força, tem que ser a escala pitagórica com o dó 256, por aqueles motivos que eu disse, que é micro e é macro. Né? E tem a ver com a nossa constituição, tanto microscópica, né, molecular, quanto com a nossa constituição ancestral e da ascendência. Então, é muita coisa junto, né? É muita ligação, uma coisa muito una, né? O seu Hortêncio queria fazer uma pergunta. É porque alguém está me perguntando se eu tenho um canal no YouTube. Canal no YouTube, desculpe. Está parado. Antes, por favor. Não está? Mas quando ativar... Ele está meio paradinho, só tem uns 8 ou 9 vídeos lá que depois eu resolvi mudar. Mas qual mudar. é o nome? Já fala o nome. Chama In Sound Soul. Vou escrever no chat aqui, peraí. INSOUND Sound Soul. S-O... Som da alma? Sound Soul. Dentro do som da alma. Isso, muito obrigado. O Pirata escreveu já, gente, tá? Quem queria fazer a pergunta? Seu Hortêncio. Boa noite. Boa noite. Parabenizar de muito coração a Virgínia, foi uma colaboração, uma contribuição de altíssima qualidade para todos nós. Realmente encantou e nos colocou assim em patamares muito, muito maravilhosos. Eu queria só, porque como nós sabemos que o som universal
indiano é o Om, né? Você tem alguma coisa a falar sobre isso? O que você pode falar para a gente conhecer um pouco melhor sobre o Om? Por favor, Tá, se você o tiver Om, como colocar. tá. O Om, ele é um, vamos dizer assim, um fonema que ele deve ser trabalhado do coração até o frontal, tá? O nosso sétimo chakra, a gente não precisa trabalhar porque a conexão já está feita. Então, assim, até o sexto chakra é interessante. Então, você pode começar, deixa eu pegar um dó aqui, peraí. Se eu for fazer um Om, você começa com a voz de peito, sobe e vai até a testa. Om, Om. Eu vou fazer mais grave, peraí. Deixa eu pegar um outro bacana. Om. Você começa, então, bem grave, né? Sua voz é grave já, naturalmente, né? Om. Cada um escolhe a sua frequência mais interessante, mesmo que você não afine qualquer coisa, você tem que sentir a voz saindo do cardíaco, passando pelo seu quinto chakra, vai pela cabeça até chegar aqui, passa pelo nariz e vai chegar até a testa. E aí, na medida que você vai fechando a boca, você cria um espaço lá dentro para os harmônicos poderem soar. Os harmônicos, dessa forma, vão soar naturalmente, né? E quando você faz isso, você amplia a sua caixa de ressonância e amplia a atuação do Om, porque você vai ter harmônicos acontecendo junto, né? E quando você canta o Om, o harmônico que fica mais evidente é um harmônico que é uma quinta da nota fundamental do coisa. Por exemplo, você faz Om, Pá, Om. É o harmônico que soa e que ele expande o seu frontal. Obrigado, muito obrigado, Virgínia. Obrigado, Hortência. Carlos Stock. O Pirata queria fazer uma pergunta? Não, a Carla. Ah, tá. Agora não? Sim, pode falar. Ah, que bom, que bom. Não, eu tinha colocado até no chat também que a Virgínia, ela colocou o que a gente estava sentindo, né, na série de Fibonacci, né? E eu coloquei que quando eu vocalizo o mantra Om, é exatamente isso, né? Eu tenho essa coisa como se fosse a vibração na caixa craniana mesmo, né? Então, você perguntou qual é a reação de vocês quando eu vocalizo, né? Então, esse modo de fazer a meditação, como eu faço, ele vibra, né? Que parece que ele faz massagem na sua pineal e tal. E quando você fez, foi uma sensação, é isso que eu queria colocar, foi assim, maravilhosa, entendeu? Eu senti, parecia que a minha caixa craniana, ela estava ficando mais leve, como se eu tivesse saído realmente, né? Porque é mais pesada, a parte mais pesada do corpo, como se eu estivesse saindo daqui do corpo. Foi uma experiência maravilhosa. Eu não pude acompanhar todo o teu conhecimento, claro, evidente, mas eu fiquei encantada, eu amei também, assim, e foi uma experiência, eu queria dar esse feedback, porque eu fiquei apaixonada, e sua voz, assim, só em você falar, já deu pra gente, assim, um conforto maravilhoso. Obrigada, feliz em saber. Eu posso falar? Posso fazer uma pergunta? Maria Augusta, Claro. por favor, o que a percussão tem a ver com esse trabalho que você faz? Além do som emitido por um diapasão, por um tubo, por alguma corda, por algum instrumento. Qual é a posição da percussão nesse processo? Eventualmente, assim, quando a pessoa está precisando de energia telúrica, né, porque tá de alguma forma desvitalizada, eu uso tambor, sabe? Aquele tambor xamânico, aquele que tem um som muito bonito, muito doce. Eu uso essa percussão e
tento sentir a vibração e a frequência cardíaca da pessoa, e eu toco o tambor na frequência do coração dela. E aí isso faz com que a pessoa se aterre, sabe? E tem um ganho de energia. Então eu uso o ritmo exatamente para isso, para gerar energia e gerar corporeidade. Quando a pessoa está desvitalizada, ou então está muito aérea, muito etérea demais, não está encarnada, né, assim, aterrada, porque a gente tem que estar aterrado, né? A gente está no planeta, não tem como não estar aterrado. A gente usa o ritmo, e o tambor xamânico, que tem um som muito quente, né? Nada estridente, é um som muito aconchegante, vamos dizer assim. Ele faz bem esse trabalho, essa complementação. Isso que eu ia Baixar falar, só assim? mais um pouquinho, a gente tá. está finalizando já por causa do horário, tem muitas perguntas ainda ali. Eu estou disponível, à vontade. Muito elogio, ela já passou o contato. Eu vi mais uma ali no finalzinho ali. Ana, você está acompanhando o chat? Peraí, eu estou tentando. O tambor já Sou foi. grana. A oração cantada. A oração cantada tem frequência alta. Ana... Não entendi. Eu também não entendi. Qual que é a pergunta? Eu não escutei. Desculpa. Não a oração, Ana Becoa. Ana Becoa tem frequência... Cantada. a oração cantada. Ana Becoa. Ana Becoa. Tem frequência alta? Se você conhece. Cantada? Toda vez que você entoa, você define a frequência. Quando a gente fala, a gente está numa banda de frequência. Então, não tem como você está numa banda de vibração, não tem como você especificar qual é a frequência. Quando você canta, e é por isso que entoa, né, in tune, quer dizer, você está frequenciando, né, e principalmente se você cantar afinado, você está frequenciando. E isso faz toda a diferença, porque aí você libera os harmônicos. Assim, o som, por exemplo, você faz trrr, trrr, isso aqui não tem harmônico, né? Tem resquício de harmônico. Quando você faz pá, isso tem harmônico, mesmo que você não explicite. Então, a diferença é essa, né? Se você puder... Oi. A diferença está na entoação afinada, né? Porque a entoação afinada gera a série harmônica. E a diferença que o harmônico faz é abrir para o canal multidimensional, que você consegue abrir com o som. Mas o tambor xamânico, ele tem uma nota de fundo. Quando você afina ele, quando a pele está bem esticada, ele tem uma nota de fundo, né? Ele é uma mescla, vai ter a nota afinada, mas tem o ruído da pele também. É uma mescla. Muda a sua vibe, é isso? Assim, muda o seu modus, o seu tônus, né? Muda, sim. Acho que sim, porque tem aquele jazzing, como é que fala aquele eu não sei falar o nome daquele. Jazzing, é um prato que tem uma sonância incrível, assim, porque vai ter um núcleo de altura, mais ou menos, tem uma altura definida no prato, mas ela tem muita mescla também, quando você, né? O prato, como é que eu vou te dizer? Tem a frequência da nota do prato, mas tem aquela mescla do é difícil de dizer. Por exemplo, não, isso aqui não tem nada aqui para que soe semelhante. Mas é uma mescla, o prato também é uma mescla, como o tambor é uma mescla. Né? Agora, por exemplo, se você pegar um vibrafone, ou um glockenspiel, né, que você aí você já tem a afinação da percussão afinada, por exemplo. Um xilofone, é percussivo, mas você tem afinação, apesar da mescla do toque da baqueta na tecla, né, do xilofone, se for o caso.
Porque o xilofone vai estar afinado com o Lá 440, né? Todos os instrumentos, gente, todos, no mundo ocidental são afinados em 440. Da Índia, Ele não deixa de ser um luthier, né? Mas, assim, ele tem uma fábrica, né, na Índia. A fábrica dele é na Índia. Acho. Zildjian, isso aí. Eu não sabia falar esse nome. Como que eu faço? Na verdade, assim, eu faço quando a pessoa quer que eu faça, entendeu? Assim, porque tem gente que não volta, assim, porque mexe muito e era aquilo que ela precisava. Porque, assim, para acontecer porque são 3 fases que a gente tem, assim, nas 6 primeiras sessões. É uma limpeza, assim, a limpeza que eu digo assim, é uma estrutura. Primeiro, uma coisa de estrutura, tem que estruturar primeiro. Então, eu vou trabalhar todos os chakras, eu vou trabalhar os chakras individualmente, depois eu trabalho as quintas, que são as correspondências dos chakras, aí os chakras com a Fibonacci, aí, quer dizer, tudo isso vai dando estrutura para a pessoa. Depois, mais 2 sessões de alinhamento. Aí ela vai ter que alinhar tudo isso com as outras questões que aí passa mais para o nível emocional da pessoa. E a gente usa muito a série de Hawkins, dependendo do que a pessoa usa. E sempre a série de Fibonacci, por exemplo, o primeiro chakra e a Fibonacci, o segundo chakra e a Fibonacci. Porque a Fibonacci coloca tudo, ela faz tudo, ela limpa, ela alinha e depois ela harmoniza. Então, assim, para fazer um tratamento que tenha princípio, meio e fim, basicamente, são pelo menos 6 vezes. Porque cada vez que a pessoa vem, é uma profundidade, um nível que ela alcança. É progressivo. Também. Meu Deus, que pessoal, isso. A gente vai encerrar. Obrigada, mas tá nunca na horário. vida. Estou longe. Mas, assim, Pirata tem razão. Um trabalho que me dá muita alegria mesmo, assim, de fazer e de ver, assim, que ele tem umas, por exemplo, a segunda sessão do Francisco, ele fez uma regressão, eu não sabia que podia regredir, ele foi regredido, isso para mim é uma novidade, quer dizer, né, assim, um flanco que eu não tinha nem imaginado. Regressão, e vamos deixar o pessoal com gostinho de quero mais para a próxima, e ganhei uma arma bioenergética, um artefato bioenergético. Foi só na sessão. Isso aí é na próxima entrevista com a Virgínia. Vai ter outra. Já tem muita gente pedindo aqui no meu WhatsApp. A gente pode fazer uma coisa mais, da próxima vez, se vocês quiserem, uma coisa mais prática, né? Assim, todo mundo na sua casa ou num lugar confortável, deitado, para vocês experimentarem, assim. Ótimo! Anotado, e acho que vou falar com o Paulo que vai dar certo, então. Gente, agradeço demais. É que a gente avançou o horário já há um tempo aí. Virgínia? Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Também. Se as pessoas sentiram o que eu senti, acho que foi um encanto. Parabéns, Carla. Encanto. Tá? Eu que agradeço a todos vocês a oportunidade de falar, né, de explicar e passar um pouco. Nossa, boa noite. Quero dar boa noite também para todos, agradecer a participação, porque a participação de vocês é muito legal, isso aí enriquece. E, Virgínia, como não te dar um abraço energético, de coração para coração? E gratidão, tá? Eu que agradeço, um abraço, gente, gratidão. E gratidão. E vamos marcar, né, Francisco e Paulo, um novo contato para a gente fazer essas experiências. Vamos fazer, eu topo sim, vai ser muito bacana. Boa noite, então, gente, muito beijo para todo mundo, muito obrigada. Boa noite, boa noite. Tchau, Obrigada,